Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Libra para o mês de maio de 2025, para quem tem Sol, Vênus, Ascendente e Lua no signo de Libra. Quem desejar uma leitura particular para saber melhor sobre a própria energia, inclusive uma leitura para a energia do mês, né? Leitura particular com a energia do mês. As informações estão na descrição do vídeo, meu site é ligiatarot.com. Peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo e vamos começar aqui. Dessa vez estou trazendo um oráculo novo, o oráculo da Lua, o Moonology. Renda-se ao poder divino, lua cheia. A gente teve uma lua cheia, né, não faz muito tempo, e a lua cheia do mês de maio vai ser... Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Do mês de maio. Junho. Crescente. Lua cheia em Escorpião, vai ser no dia 12 de maio. Então, fiquem atentos a essa data do dia 12 de maio. Eu tenho aqui comigo o livro da Lua, que a astróloga Márcia Matos escreve anualmente. E eu comprei pela primeira vez e estou gostando bastante. Dá uma passada aqui. Para cada mês, traz o calendáriozinho, as mandalas da lua cheia e da lua nova do mês, um texto corrido aqui falando o geral e depois vem dia a dia os trânsitos de cada dia. É bem bacana esse livro. Então vem aqui para os librianos, renda-se ao poder divino. E vamos ver também com o oráculo da deusa tríplice, que energia nós temos aqui para o signo de Libra nesse mês de maio de 2025. A lua cheia, ela traz uma energia de... é o ápice, né? Ela traz uma energia de expansão, de conquista, de revelação, de abundância também, de colheita, né? A lua da colheita. Veio aqui os ancestrais e o chakra cardíaco. Tá, a lua também tem muito essa significância da mãe, né? Eu sei que aqui é o oráculo da lua, então vai vir a lua em todas as cartas. Mas o mês de maio é o mês em que a gente tem a data do Dia das Mães. Então eu sinto aqui um momento de profunda conexão emocional com a sua ancestralidade feminina, com mães, avós, tias, com pessoas do seu lado materno da família. Eu vejo aqui um momento de comunhão, sabe? Momentos muito agradáveis, muito felizes, de bastante conexão emocional com pessoas da família. Vamos ver aqui com o tarô do divino. Vou colocar assim, tem mais espaço ali. Com o tarô do divino, como vai estar a energia de vocês nesse mês de maio. Librianos, librianas, librianes. O que é que vem aqui pra vocês? A justiça. Justiça é uma carta que fala, obviamente, de justiça, mas não só, né? Ela fala de racionalidade, de equilíbrio. É a carta associada ao signo de Libra. Eu sinto que a carta da justiça, ela traz muito aquela energia da exaltação de Júpiter, que é em Libra, né? Que é uma energia do correto, assim, da justa medida das coisas, da justa medida da palavra, uma comunicação que não fere nem afaga, ela é simplesmente verdadeira sem ser cruel. Aqui
com o tarô prateado das bruxas. Vamos ver o que é que vem mais na energia, tá aqui, dos librianos nesse mês de maio de 2025. Vê aqui o 2 de bastões, o julgamento no bloqueio, a imperatriz, a estrela e o carro. Vocês podem estar num certo impasse, buscando, olhando para algumas possibilidades sobre o que fazer, né, em que direção ir. Tem uma certa dificuldade de movimentação, de partir para a ação. Sabe quando você... E quando eu falo movimentação, não é simplesmente assim externa, é interna também. É quando você... Aqui tem uma energia de você estar pensando muito no assunto, mas não chegar a nenhuma conclusão, nenhum entendimento. Assim, uma dificuldade de cair a ficha aqui sobre algo, sabe? Por mais que você esteja pensando, olhando para alguma questão, falta assim um dar-se conta de algo, falta um clique aqui, sabe? E para ter esse clique, vocês precisam assumir essa energia aqui da imperatriz, que é uma energia de amor próprio, autoconfiança. Alguns aqui não enxergam caminho, não enxergam muitas possibilidades, enxergam muitas possibilidades, muitas opções, mas não necessariamente possibilidades. O que eu tô querendo dizer com isso? Pensando assim, vamos trazer para o campo profissional. Uma pessoa que está estudando para o vestibular, uma faculdade pública, ela tem centenas de cursos. Então você tem várias opções. Mas quais são de fato possibilidades para você? E isso se aplica a quem estuda para concurso, a quem está procurando um emprego, a quem está pensando em mudar de emprego, para quem está observando opções românticas também, hobbies, para qualquer coisa. Aqui eu não vejo um direcionamento assim muito específico. Existem muitas opções, mas está difícil enxergar o que é de fato possibilidade para você, o que de fato se alinha com você. E tem uma questão aqui que para chegar nesse entendimento, você precisa se reconhecer. Você precisa reconhecer as suas potencialidades, a sua abundância, as suas habilidades. Porque isso te ajuda a entender o que de fato é possibilidade para você. Quando você reconhece o que você gosta, no que você é bom, com o que você se identifica, você tem mais clareza sobre quem você é. Inclusive, um pequeno parênteses aqui, eu tenho uma leitura para a área profissional chamada Meu Propósito, que ela traz justamente essas energias, o que você gosta de fazer, o que você faz bem, né, quais são as suas habilidades ali, e o que o mundo, o universo precisa que você faça. E aí, junto com, assim, unindo essas energias e com outros conselhos de oráculos, a gente chega a uma clareza melhor sobre aquilo que você... sobre o que pode ser seu propósito nessa vida, né? Quais podem ser seus propósitos, porque eu acredito que a gente não tem só um. Traz um pouco mais de clareza. Então, para quem estiver numa situação como essa, eu recomendo muito essa leitura. Leitura do propósito. Aí, voltando aqui, esse reconhecimento sobre si te ajuda a se direcionar. E aí, aqui, tem uma mensagem muito específica sobre vocês não se anteciparem demais, não atropelarem as coisas. Se permitam ter esse entendimento antes de escolher um caminho, sabe? Se permitam ser guiados pelo que vocês sentem intuitivamente. Tem alguns aqui que podem estar sendo excessivamente críticos sobre si mesmos, né? Então, assim, eu não sou bom em nada, ou então
eu gosto disso, mas eu não sou bom nisso. Ou então, isso que eu gosto não dá dinheiro. Tem muito essa crença, né? De que, ai, a coisa que eu gosto de fazer não dá dinheiro. Às vezes não é o que você gosta de fazer que não dá dinheiro, é o jeito como você tá fazendo. Eu tava conversando com uns amigos esses dias sobre empreendedorismo e a gente tava falando sobre empreender assim, no ramo de acessórios, bijuteria, semijoias, esse tipo de coisa. E é um mercado que eu acho que é bastante saturado já tem muita gente fazendo isso, né? Assim, até no empreendedorismo por necessidade é uma escolha muito comum, nos interiores também, na internet, em todo lugar você tem uma loja, você conhece alguém que vende, que tem um pano de joia, que vende acessório, que vende bijuteria. Mas a maneira como você faz isso pode te colocar em outro patamar. E aí eu mencionei, por exemplo, uma marca que cresceu escolhendo um tipo de brinco específico, que é muito clássico, mas escolheram fazer esse tipo de brinco, que é a argola, de várias formas diferentes, de formas muito únicas. Então eles focaram numa coisa muito específica, isso se tornou o diferencial da marca e a marca cresceu muito a partir daí. Porque as outras marcas vendiam vários tipos de brinco, inclusive argolas. E essa marca se propõe, né, que ela existe ainda, a fazer as argolas mais especiais que você pode imaginar. Então, isso elevou, né, essa marca para um outro lugar. Eu descobri essa marca no Instagram da Vogue. Então, assim, para uma marca que faz basicamente um tipo de produto, num mercado tão saturado se destacar, tem esse elemento da originalidade, da autenticidade. E aí a gente tava conversando e tava falando isso sobre acessórios masculinos. Tem gente que tem preconceito de homem usar joia, bijuteria, mas por que não? Então tem algo aqui de vocês descobrirem o que vocês realmente se identificam, sem tanto julgamento, sem ser tão cri-cri sobre as coisas. Sem estar tão preocupado em agradar todo mundo. Quem agrada todo mundo? Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém, nem a si próprio. Tem a necessidade de se ouvir um pouquinho mais, né? Vamos ver aqui os conselhos com... Aqui não... para quem tá pensando em viajar, é interessante repensar essas viagens. Ou para quem tá viajando muito, cuidado. Porque pode... Eu sinto aqui que não é o momento, por um desgaste energético e para alguns por um desgaste material mesmo. Tá gastando muito com viagem. Cuidado com isso aí. Pra não trazer um desequilíbrio, né? Vamos ver aqui com o tarot do espírito animal. Um conselho, né? Que postura assumir nesse mês de maio aqui, os librianos. O morcego fala sobre uma dificuldade de deixar o passado no passado. Uma coisa de ficar remoendo o passado, sabe? Deixa eu pegar aqui o livrinho desse oráculo para eu ver o que é que ele sugere para trazer equilíbrio para essa energia do morcego. É a energia do elemento ar, né, que é o elemento de vocês, então eu sinto que traz aqui uma sombra de vocês, né? Ó, escuridão, deixar ir, morte levando ao renascimento. Quando em equilíbrio, aceita, se adapta e ajusta. Quando em desequilíbrio, se recusa a deixar ir. Para trazer equilíbrio, assista ao nascer do sol, ao nascente, né? Eu gostava muito, quando eu era criança, de assistir o nascer do sol. Sempre achei o nascer do sol mais bonito que o pôr do sol.
O morcego também, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Fala que é o mestre dessa sensibilidade sutil. Então estejam muito atentos que eu sinto que não é só a intuição e a sensibilidade energética de vocês, mas as sensações que vocês têm diante. Então, assim, observe que sensações vocês têm quando vocês se direcionam para certos caminhos, assim. Por exemplo, no meu trabalho com o tarô, é muito nítido para mim a sensação de contentamento, de o bem-estar, até físico, no meu corpo, que eu sinto fazendo esse trabalho. Então, assim, nesse campo da sensação, eu consigo perceber a minha identificação com esse trabalho, sabe? Observem as sensações de vocês nesse mês de maio. E é mais uma carta que traz aqui a lua, né? Alguns podem estar preocupados com o julgamento familiar e materno. E eu sei que é difícil a gente se desprender disso, mas assim, é um passo importante para a gente ter uma autonomia de fato, né? Para a gente ser um indivíduo completo. A gente precisa se desprender das expectativas, dos anseios, do querer agradar a nossa família, e especialmente os pais. Transformação, veio a carta da morte. E a transformação nesse baralho, que é o tarô do Osho, fala sobre uma necessidade de assumir uma postura passiva diante da transformação. Então, permitir que a transformação aconteça sem resistir a ela. Permitir enxergar as coisas de uma forma diferente, deixar esse fogo interno transmutar as energias dentro de você, sem ficar lutando contra isso, sem julgar, sem se cobrar tanto, sem ficar olhando para o que foi feito, para o que deixou de fazer. Às vezes a gente tem muito esse olhar para as escolhas do passado. Ah, era para eu ter feito isso. Se eu tivesse feito aquilo, agora eu estaria melhor. E assim, gente, isso não leva a nada. E não é uma falta de fé, em primeiro lugar, porque quando a gente tem fé, a gente entende. E a fé eu falo na vida, em si mesmo, em tudo, não é só uma fé espiritual, não. Mas quando a gente tem fé, a gente sabe que o caminho que a gente percorre, ele é nosso. Que não tem erro na nossa trajetória. A gente percorre o caminho que é nosso para percorrer. Que os nossos aprendizados não... Que assim, as escolhas que a gente faz com relação àquilo que é externo, elas são simplesmente uma consequência das escolhas que a gente faz internamente. Então, quando a gente tomou certas decisões no passado, elas foram tomadas em função de quem a gente era naquele momento e do que a gente acreditava. E dentro desse escopo de quem a gente era e do que a gente acreditava, a gente tinha opções limitadas. A gente só enxergava determinadas possibilidades. Não adianta a gente olhar para o passado sendo quem a gente é hoje, se no passado a gente não era aquela pessoa ainda. E quem transformou a gente daquela pessoa para a pessoa que a gente é hoje foi justamente esse caminho que a gente andou. Foi o tempo que se passou, foram os desafios que a gente encontrou nessa trajetória. Então, assim, ser grato e reconhecer a importância do que foi vivido. Vamos ver aqui, para finalizar, com o tarô, o oráculo xamânico. Muitos caminhos. Ai, eu adoro esse oráculo. Fazia um tempinho que eu não usava, eu acho. Número 34. Todos os caminhos levam ao espírito. O que você carrega para a sua jornada é o que você vai determinar, é o que vai determinar se será um caminho de sofrimento ou de sabedoria, um caminho de bênçãos ou um caminho de perdas. Esteja certo de escolher um caminho com o coração.
Você está sendo chamado a dar um grande e ousado passo na direção de um novo caminho, deixando um outro caminho para trás. Céus e terra estão conspirando a seu favor para te apoiar nesse movimento. Não adie esse passo para que você não perca o timing aqui, para que você, assim, essa mensagem está falando, desse oráculo específico, que existe um alinhamento, você está se sentindo dessa maneira porque chegou o momento de você dar um passo numa direção, de você se permitir reconhecer algo em você que te chama numa direção específica. Então se permita dar esse passo, reconhecer primeiro que caminho é esse para poder dar o passo nessa direção. E aí lembre, não se atropele. Aqui, reconhecer qual é a direção que verdadeiramente te chama é tão importante quanto dar o passo. É uma jornada que te chama a nível espiritual mesmo, sabe? A sua alma te chama para fazer isso. Vou puxar mais uma cartinha desse oráculo. Eu vou trazer assim bem literalmente, o fazedor de chuva. 42. O fazedor de chuva é o mestre da manifestação. Fala do poder de cocriação, né? De criar junto com o universo, de participar da manifestação dos caminhos, né? Da jornada. E aí tem uma mensagem aqui com esse fazedor da chuva, é que o que ele traz, ele invoca um poder que traz um bem, um benefício não só para ele, mas para todo mundo. Então, assim, se você faz chover num lugar que tá seco, você não molha só a sua plantação, você molha a plantação de todo mundo que tá ali naquele lugar. E aí, lembra da importância disso, de escolher um caminho que não vai te trazer simplesmente um ganho material ou um status, mas que vai permitir que você coloque as suas habilidades, o seu poder, o seu conhecimento a serviço do mundo, da humanidade, de uma coletividade, de uma comunidade. O fazedor de chuva está te chamando a criar algo novo a partir dos elementos que já existem na sua vida. Esteja certo de trabalhar com o que existe, com o que é, e não com o que poderia ser ou poderia ter sido. Lembra do que eu tava falando, assim, daquele olhar pro passado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E aí fala que você vai sentir, você vai perceber. Você vai perceber com a sua sensibilidade. Lembre-se, com um lado seu mais sensível, mais sensitivo. Tá bom, librianos? Espero que tenham gostado dessa leitura. Quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente, mande esse vídeo para outros librianos que vocês conhecem. E quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é ligiatarot.com e até a próxima!